Bom, portas e janelas, a gente mexeu muito pouco nisso. A configuração é muito parecida dos dois, tá? Clica na ferramenta aí, Ctrl T, abre a janela de configurações, ou clica no ícone aqui em cima. Também pode ser um clique duplo no ícone da porta aqui. Porta e janela são bibliotecas. Tá? Então eu tenho aqui à esquerda as pastinhas que foram lidas com as portas. Então eu vou navegando nessas pastas aqui para ver o que tem nelas. Isso vocês têm que ter o hábito de fazer. Qualquer programa que tem uma biblioteca, né? Vocês têm que de vez em quando mexer na biblioteca para familiarizar com as opções. Olha lá, tem várias sugestões aqui. Com certeza, vocês vão precisar de portas que não vão estar aqui. Olha, se eu precisar só de um vão, né? Tem uns vãos aqui super úteis para a gente, né? A gente sempre usa esse tipo de porta. Olha, tem umas portas aqui para parede vitrine, né? Parede cortina. Eu vou trabalhar com uma porta básica, tá? Então vou pegar essas, ele está chamando aqui de portas de batente, tá? Tem portas de batente. Vou trabalhar com essa portinha básica aqui, só para facilitar a explicação. Então, do lado de cá, já é igual às outras ferramentas que a gente tinha visto. Que eu tenho essas guias, e essas guias vão setorizando as configurações. Como isso é uma biblioteca, vocês vão reparar que vai aparecer sempre uma guia específica do objeto. Então eu tenho aqui definições de porta articulada. Se eu pegar a porta de rotação, vocês vão ver que agora ele tem, olha, definições de porta giratória. Então, dependendo da biblioteca, são parâmetros específicos. Isso aqui, moçada, é só entrando e mexendo, para vocês familiarizarem com tudo que tem. Tá? Até porque cada biblioteca vai depender do programador que fez essa biblioteca, de quais parâmetros ele ativou. Então, as portinhas aqui, vocês vão ver que elas têm coisas assim, muitos detalhes. A gente ficaria aqui a aula inteira falando desses detalhes todos. Tá? O que é importante vocês perceberem é que eles vão sendo setorizados por tipo. Então, eu tenho até a maçaneta, olha, para escolher. Tá? E eu também posso ir navegando pelas configurações por essas setinhas aqui. Olha, eu vou para a próxima configuração. Então, ele mudou lá, olha, foi para batente e folha. Se a gente olhar aqui na sequência, tá vendo? E aí, conforme eu vou clicando na setinha, ele vai caminhando para as próximas configurações, tá? Então, eu vou mexer em algumas coisas assim, que eu acho que são curiosas, pelo menos para vocês entenderem a lógica, tá? Que é tipo a folha de porta. Então, ele vai me trazer algumas folhas aqui pré-configuradas também, né? Com algumas que têm visores, né? Algumas que são ornamentadas. Eu vou pegar uma portinha básica aqui, sólida, tá? Essencialmente. Agora, nessas configurações também, uma coisa que é legal vocês já irem se familiarizando, que nessa primeira guia aqui, que são os tamanhos nominais, para quem tem dificuldade, né, para entender a porta, isso aqui é uma vista em planta, tá? E aqui eu tenho um corte da porta. Então ele vai me mostrando as medidas dessa porta, né? Então quando eu falo assim, que essa porta tem uma largura de 90 centímetros, vocês vão reparar que ele está falando da dimensão 1. A dimensão 1 pelo desenho, olha, é o vão bruto. E ele vai perder espaço para o batente. Tá? Então, isso é interessante que vocês percebam, que aqui no programa você vai definindo. Você está falando pelo quê? Pela dimensão do vão ou você está falando pelo requadro dela, pela opção 2? Tá vendo? Então, aqui os desenhos ele vai te mostrando de onde é que você está considerando para colocar as medidas. Gente, e pode ter certeza que ele vai pedir para vocês todos esses detalhes, tá? Então, assim, a gente ficaria aqui um bom tempo configurando, olha lá, as medidas do batente, por exemplo, ó. Tá? Então, eu tenho aqui a espessura da folha da porta, 4 centímetros, olha as guarnições aqui, né, os batentes, na verdade, né? Olha, 4 centímetros de cada lado. Então, assim, é uma quantidade bastante grande de parâmetros, tá? Eu vou me ater aqui simplesmente a falar a dimensão nominal, então ela tem 90 por 2,10, usando a dimensão do vão, ou seja,
a área útil dela vai ser bem menor. Não vou ficar configurando os batentes, mas vocês podem depois mexer nesses parâmetros, tá? E vou escolher o tipo da folha aqui da porta e vou falar que é uma folha sólida. Faltou uma configuração importante aqui. Na pré-visualização, aqui, isso. Nessa primeira guia aqui, eu também tenho essas mesmas informações, tá vendo? Olha, largura dela, 90 por 2,10. Agora vocês sabem que ele está falando da largura nominal, né? Porque a gente determinou aqui em tamanhos. Tá? Mas se a gente mexer só na pré-visualização aqui, já é suficiente, 90 por 2,10. Tá? E aqui embaixo eu falo como que eu vou inserir essa porta. Eu vou inserir a porta pelo meio dela, pelo centro dela, pelo canto esquerdo dela ou pelo canto direito dela. Tá vendo? Então aqui eu defino aonde eu vou usar para inserir essa porta. Então vamos lá. Entro nas configurações, navego nas pastinhas, vocês vão familiarizando com os tipos de porta que tem. A gente vai fazer uma portinha básica de 90 por 2,10, cuja folha da porta é uma porta maciça. E o ponto de inserção dessa porta, a gente pode deixar definido que vai ser esse ponto do lado 1 aqui. Vou dar um OK e vou dar uma pausa. Então é o seguinte, a gente configurou a nossa porta e a gente definiu que ela vai ficar alinhada no canto esquerdo. Tá? Então aqui é esse lado 1, 90 por 2,10, a gente já escolheu o formatinho da porta. Beleza. Na hora de inserir essa porta, eu posso simplesmente colocar ela aleatoriamente em algum lugar aqui. Tá? Mas em geral, no projeto, a gente vai ter que ter uma medida precisa para colocar esses elementos, né, as aberturas. E aí, para isso, a gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que vai me dar pontos de precisão, tá? Ou pontos quentes, tá? Pontos de precisão. Por padrão, ele vem aqui no meio. A gente já trabalhou com isso para fazer telhado, várias outras coisas. É meio que uma revisão, né, isso que a gente está fazendo aqui. Eu posso mandar dividir em partes. Fazer uma divisão aqui, uma parede, dividir ela em partes. Olha lá, ele marcou esses risquinhos, olha, dividindo ela em 3 partes. O meio, ele está pegando o meio. Observa que ele está marcando em azul a parede que ele está considerando. Tá? Se eu pegar aqui fora, ele vai pegar o meio lá de fora, pegando o mesmo trecho. Eu tenho a distância, então ele vai me marcar de metro em metro. Olha lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, de metro em metro. Tá? E ele tem aqui a melhor divisão por distância. Então eu quero dividir, ele vai tentar fazer para mim as melhores divisões ali encaixando de metro em metro. Mas observe que aqui embaixo eu tenho as opções, olha, entre os nós e entre pontos de intersecção. Se eu falar que eu quero pegar o meio, mas eu quero pegar o meio entre pontos de interseção, quando eu parar o mouse aqui, olha, ele vai achar o meio entre pontos de interseção. Ó. Ele está achando o meio desse cômodo. Então, se eu quiser colocar uma janela no meio desse cômodo, essa é uma boa opção. Tá? No nosso caso, eu vou querer colocar essa porta a 10 centímetros do canto. Eu vou dar um espaço aqui de 10 centímetros do canto. Tá? Então, eu vou deixar habilitada a opção entre pontos de interseção, que é para ele considerar o trecho que eu tiver mais próximo. E vou falar que eu quero trabalhar por distância. Só que ele está trabalhando a distância de metro, né? Metro em metro. Aqui embaixo, eu consigo falar que essa distância, na verdade, eu quero que seja a cada 10 centímetros. Então, quando eu parar o cursor aqui na parede, ele vai pegar dessa interseção e vai começar a marcar de 10 em 10 centímetros. Ó. O que vai me permitir colocar essa porta, então, no cantinho aqui a 10 centímetros. Bom, essa porta não vai ficar aqui, é uma bobagem que eu estou falando. Ela vai ficar aqui embaixo. Ó. Tá? Então, eu quero colocar ela ali a 10 centímetros. Vocês estão vendo que ela está ficando para um lado que não me interessa, né? Ela está ficando para baixo ali, ó. Vai ficar brigando com essa parede. Eu posso a qualquer momento inverter o ponto de inserção dela aqui. Mas vocês vão reparar que quando eu clico,
Olha só, vocês vão reparar que quando eu clico, ele começa a me fazer algumas perguntas sobre a posição dessa porta. Então, como eu quero colocar ele nesse canto aqui do cômodo, eu vou inverter o ponto de inserção ali em cima, dou o primeiro clique, e ele fica me perguntando então onde a folha da porta vai. Vou colocá-la aqui. Nesse de cá, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Vou clicar ela aqui e vou colocar a porta ali. Vocês vão poder colocar, escolher à vontade janelas. Vocês vão colocar uma janela aqui no fundo, tá? Nessa área aqui. Vocês vão escolher lá uma dimensão que seja compatível, vão centralizar ela aqui. E vocês vão colocar uma outra janela nessa parede aqui, centralizada também. E vocês vão decidir o tamanho, vocês podem ficar à vontade para navegar e escolher uma janela lá. Então eu vou dar uma pausa aqui nessa instrução.